E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui com relação ao pugilista de Ordem Paranormal. E essa não é uma conversa sobre se dar ou não para criar uma ficha. O próprio Hakim já criou uma ficha de pugilista e demonstrou que é possível sim você ter um pugilista. E para quem está acompanhando Signatus, uma campanha que eu estou participando, sabe que eu criei um pugilista e ele consegue dar muito dano e derrotar muita criatura. Ok, então é minha vez. E eu vou dar o meu primeiro soco. 49, 19 é crítico. Dá 29 de dano. Nossa! Segundo soco. Vamos lá. Eita. Então foi mais 6 PE nesse ataque. 43 foi crítico. Rapaz. 2 D10 mais 10 mais 3 D8 de sangue dessa vez. Além disso, depois que eu der esse outro soco, vou usar vibrante para dar um terceiro soco. Crítico de novo. Calcular aí e me falar se ele tá bem. Não vai dar não. Mas, bom, já ficou comprovado que é possível, usando o sistema atual de ordem, sem precisar de uma trilha alternativa de pugilista, que é possível sim você criar um. Porém, para quem não sabe, há muito tempo atrás, o Selbit, quando foi lançar o livro, perguntaram se não ia ter uma trilha de pugilista, e ele falou que para ele não fazia sentido ter alguém que mata a criatura no soco, ok? É simplesmente um absurdo eu não poder fazer não ter uma classe, uma trilha de pugilista. Gente, o Ordem não é sobre dar soco em monstro. Não é sobre dar soco em monstro. Se você quiser fazer um homebrew de uma trilha onde você quer dar soco, você pode fazer um homebrew. É um RPG, você tá livre. Mas o Ordem não é um anime que você sai dando soco em monstro. Você lida com investigação, você usa rituais. E tem rituais que te deixam mais forte, tem rituais que te transformam em criaturas, tem rituais que criam uma arma de sangue, poderes que criam uma arma de sangue, mas não é um anime de lutinha. Então, assim, tem muita gente, tipo, perdendo um pouco a linha do que é feedback e do que é, tipo, eu queria que fosse assim. Tá bom, mas não é assim. No histórico do Ordem, teve o cara que usava soqueiras, e ele batia rápido pra caralho, o Kian também descia porrada no soco, mas esses são NPCs que são mais como criaturas do que como players. Eles são inimigos dos players. Tipo assim, você não pode... Eu vi muita gente falando, o Kian mata todo mundo no soco. Ele é o Kian. Ele é literalmente o maior vilão do RPG. Ele não é um player. Ele não é um personagem dos jogadores. Ele é um vilão. Ele é o vilão. Tipo assim, você pode adaptar as regras pra tentar fazer o seu Kian, se você quiser, e tentar fazer um player que vira o Kian de algum jeito. Mas o Kian, ele diz explicitamente, o personagem diz, nossa, como é bom não precisar seguir as regras. Ele literalmente fala isso. O Ordem não é um RPG pra você sair no soco com o monstro, mas existe a opção se você quiser. Ela obviamente não vai ser o mesmo nível de força que as outras opções de arma, que são armas de verdade. Então, a conversa desse vídeo é um pouco mais debater sobre a possibilidade de você encaixar um pugilista em uma história narrativa de terror com monstros e criaturas paranormais e ver se faz ou não sentido, debatendo as coisas que a gente já sabe do universo do Ordem. Primeira coisa que eu tenho que falar é que isso é uma opinião de mestre para mestre. Então o Selbit não considera que faça sentido no RPG dele ter um pugilista. Claro que eu tenho certeza que o Selbit nunca proibiria alguém de fazer um pugilista. Se um jogador falar, eu vou fazer um pugilista, eu tenho certeza que o Selbit vai deixar. Porque o que importa é as pessoas se divertirem na mesa. E se pra ela vai se divertir utilizando um pugilista, então é o melhor que tem pra essa pessoa. Então, tecnicamente falando, o Selbit só falou que não vê muito sentido no pugilista, mas não que proibiria ou que nunca vai ter um pugilista em Ordem Paranormal desde a criação do sistema e com relação a personagens, né? Porque NPC nós já tivemos alguns. Então eu vim debater aqui sobre se faz ou não sentido e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E para quem não viu o Jean-Pierre agindo,
eu recomendo que você vá lá no canal do Filho de Chocobo, onde a campanha foi postada, e vai lá dar uma olhada nas mitadas do Xian contra a cabeça de uns monstros aí. Então, e como sempre, eu quero lembrar vocês também de seguirem a Ordem Paranormal News, ok? Essa aqui é uma página de Instagram que sempre conta as novidades de Ordem Paranormal. A página foi criada em dezembro e ela já tá com mais de 6.000 seguidores, ok? Ou seja, mano, o que tu tá fazendo não se inscrevendo ainda na Ordem Paranormal News, cara? Dá uma seguida na página, porque para ter esse número de seguidores é porque realmente a página é de qualidade, ok? Então, vão lá dar uma seguida na página, por favor, ok? E também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente também bater as nossas metas aí, estamos com a meta dos 6.000 inscritos. Então, vamos lá, prosseguindo e falando um pouquinho mais sobre, primeiramente, o Ordem Paranormal e o que ele se tornou a partir de Desconjuração, ok? Ordem Paranormal, nas duas primeiras temporadas, existia um medo que foi se perdendo com o tempo. O medo de tudo. Tudo causava medo em Ordem Paranormal. Aparecia um zumbi de sangue em uma escola, ele era um baita de um problema, que quase mata um personagem. Ele era um ser totalmente poderoso, simplesmente pelo fato de ser paranormal. Depois, nós tivemos uma garota, que foi morta em um ritual, e ela era totalmente um ser poderoso e forte, que poderia acabar com qualquer um, sendo um, entre aspas, na época, um simples ser paranormal. Então, você vê o quão era diferente as coisas ali. E nessa época, o que as pessoas precisavam para derrotar um monstro? Não era uma espada, não era uma katana, não era nada disso. Você precisava de muita arma e muitos disparos para poder ter sentido você acabar com um ser paranormal. Por o simples fato dele ser paranormal, ele é super forte, ok? Então, nós tivemos toda essa temporada desse jeito e nós chegamos em Segredo na Floresta. Em Segredo na Floresta, uma aranha gigante e pequenas aranhinhas paranormais simplesmente são indestrutíveis. Você não adianta dar tiro, você não adianta fazer nada, você teve que utilizar fogo para poder consumir esse ser. Um zumbir de sangue ou um zumbir de morte já era o suficiente para fazer todos os players ficarem cagados de medo. Então, você vê que as coisas eram dessa forma. Uma ratazana de lodo quase mata o César. Um rato desse tamanho quase mata o César. Então você vê que as coisas eram diferentes nessa época. E se você falasse nessa época que alguém ia sair no soco contra as criaturas, já não fazia tanto sentido. Mas a gente teve alguém que fazia isso. O Christoph era, de certa forma, um pugilista. Ele dava soco nas criaturas, ele socava elas, ele dava porrada mesmo nesses seres. Então, mesmo numa época onde as criaturas eram tão fortes e perigosas, nós já tínhamos um pugilista por lá. Então, nós chegamos em Desconjuração, onde pra mim eu defino que o Ordem Paranormal, e não de forma ofensiva eu digo isso, eu só falo que mudou, virou um jogo sobre super-heróis. As pessoas agora podiam jogar magias e poderes. Eles realmente agora podiam utilizar o outro lado para ter instrumentos mágicos para utilizar contra os seus inimigos. Além disso, o designer dos personagens, um designer que era simples e normal, como uma pessoa humana que realmente foi chamada como um agente que luta contra o paranormal, agora se tornou designers de seres meio heróicos, tatuagens no rosto, armas gigantescas, pessoas que utilizam espadas e katanas como suas armas primárias. Se mudou ao ponto que uma das forças humanas mais poderosas, a arma de fogo, não era em si a parte mais necessária para que você considerasse uma luta contra uma criatura. Então, tudo mudou e agora era um RPG sobre super-heróis. Você ganhava afinidade, você conversava com o outro lado, você transcendia, você ganhava uma vida enorme. E, bom, o Ordem Paranormal se mudou por completo.
Calamidade continuou sendo a mesma coisa e ainda mais fantasiosa, agora com você tendo criaturas que não são só simples monstros de paranormal. Você agora tem um Minotauro, um ser totalmente diferente do que você poderia imaginar de ter em um universo sobre o paranormal. Um Ciclope, algo também muito maluco. O diabo entra nessa, o próprio ser que, pela religião cristã, seria um ser de outro mundo, um ser que governasse o inferno, ele agora se torna uma figura desse RPG. Além da máscara, do anfitrião e de todas as outras relíquias, sendo totalmente algo, vamos lá, vilão de quadrinhos. E a partir desse momento, bom, um pugilista não faz a mínima diferença para a Ordem Paranormal. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para conversar o quão pessoas que sentem que pugilista não faz sentido porque dar um soco em uma criatura não é válido, já que a criatura, pô, é uma baita criatura, então como faz sentido você dar um soco nela e machucar? Por um motivo bem simples, chamado a gente se machuca por um zumbi de sangue. Se um zumbi de sangue bate na gente e ele dá literalmente um soco, ou vem com a garra, ou melhor, um anárquico, que realmente ele não dá garra, ele dá um soco mesmo. O anárquico que dá um soco. Bom, cara, essas criaturas elas também estão batendo. E elas têm o que nelas para você justificar que um soco dói? Ela tem um paranormal. Não querendo zoar, mas sendo uma das coisas mais zoadas que eu já ouvi em Ordem Paranormal, vocês têm que lembrar que existiam literalmente móveis paranormais. Móveis que eram indestrutíveis pelo simples fato do paranormal estar envolvido nele. Então, o paranormal é o aspecto que modifica e que torna as coisas possíveis em ordem. Então, não é uma arma de fogo ou um soco, é o paranormal. A partir do momento que um personagem ele começa a se modificar ao ponto de passar dos 50%, de chegar aos 75%, o paranormal já está tão em volta ao corpo desse personagem que o soco dele não é mais um simples soco. É um soco que, se ele bater no chão, uma rachadura enorme vai aparecer. O que importa na hora de você ter um pugilista na sua mesa com dano de impacto é a descrição de algo realmente poderoso e destrutivo. Ou seja, se eu bater numa parede, é narrar a cena com uma baita rachadura aparecendo nela. Um baita impacto. Realmente como se fossem cenas de Dragon Ball com pessoas dando um soco que acaba com um prédio inteiro, dependendo da intensidade que ele bater. O paranormal, querendo ou não, ele utiliza das mesmas coisas. Nós temos o Empape. O Empape é um ser gigante que dá soco. Mas eu já sou um ser super paranormal, um Superman. O dano que o Empape dá em certas pessoas quando elas estão num nível muito alto de Nex, né? Eles têm um Nex muito alto. É literalmente um Superman tomando um soco. Você vai fazer, virar o cabecinha, virar pro Empape e falar, ó, você se ferrou, menor. Então, meio que minha concepção sobre toda essa questão de se faz ou não ter um pugilista numa trama e se ela faz ou não sentido, é que Ordem Paranormal já, entre aspas, perdeu o que você pode chamar de sentido em si em ataques. A Bárbara, ela literalmente é aberta durante uma luta em segredo na floresta e ela tinha 5% de Nex. Então, meio que, se você for vendo pelos detalhes e pelas entrelinhas ali de Ordem Paranormal, um pugilista não faz a mínima diferença no sentido em si de um RPG. Você não pode falar que um pugilista, um cara que dá soco, não faz sentido numa trama, quando nós temos pessoas dando tiros com balas que são desse tamanho em um bolo de carne gigante chamado Empape. E as balas fazem um furo desse tamanho, mais ou menos, no bicho. Então, essa era a discussãozinha que eu queria trazer para esse vídeo. Se você discorda, se você concorda, coloca nos comentários. Mas vejam os pontos que eu apontei. Ordem Paranormal não é mais um simples RPG sobre você pegando armas e dando tiro contra as criaturas. Tudo mudou, agora você tem que usar o paranormal. É o sentido maior, o paranormal é o sentido maior agora em Ordem. Você tem que ignorar a arma que alguém está utilizando ou qualquer coisa do tipo. Isso em si não vai fazer diferença. O que faz diferença é o paranormal em si. Não faz sentido nenhum uma bala desse tamanho entrar no Empape e
causar uma boa quantidade de dano. O que modifica é o Nex que essa pessoa ganhou, a ponto dela ter o paranormal mais no seu corpo do que a realidade. O que faz com que o que fosse um simples tiro, na verdade, se torne um mega super tiro que perfura, o bicho rasga ele no meio, você dá vários disparos de uma vez por segundo e você acaba com o cerco. Mas era isso que eu queria discutir aqui com vocês e falar que, pra mim, na minha opinião, um pugilista faz tanto sentido pra Ordem Paranormal quanto qualquer outra coisa desse universo, a partir do momento que Desconjuração consagrou o Ordem Paranormal como um, entre aspas, não de forma ofensivamente, ok? Um RPG sobre pessoas super-heróis, ok? Então, é isso. Se vocês não viram o que o Jean-Pierre, meu personagem Insignatus, fez, eu vou botar aí no final do vídeo tanto o link para você ir lá no canal do Filho de Chocobo para assistir o primeiro episódio de Signatus. Então sigam a Ordem Paranormal News e se inscrevam aqui no canal. Um agradecimento a todos os apoiadores do canal. Eu já tô perdendo a conta, mas se eu não me engano, o Davidson Santos tá com 3 meses, Rafael Soar tá indo para os 3 meses, a Aline Richthofen é do primeiro tier, ela tá com 2 meses, e a Animes Ever tá indo pro 3º mês e é do tier 2, o nível de teorista. Então é isso, um agradecimento aos apoiadores desse canal. Aqui que falou com vocês foi o Luciano Narrador e fui.